Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora, céus, bolas, bolinhas e bolões. O que a gente veio fazer aqui no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente veio falar sobre um assunto que eu achei que já tivesse morrido. Mas não, ele voltou. Aliás, ele não voltou. Ele, na verdade, nunca foi. Que é o assunto da menina do avião. Agora, a gente vai falar especificamente sobre a história da menina do avião. Não apenas. A gente vai assistir o vídeo aqui da participação dela no programa da Luciana Gimenez. Porém, terão várias coisas durante esse vídeo que eu acho que vão fazer a maior diferença, que dá pra gente aprender várias coisas. Tanto do comportamento de uma quanto do comportamento da outra. Enfim, várias coisas serão esclarecidas nesse vídeo. E a gente vai dar uma analisada, tá bom? Vamos lá, mas antes da gente entrar nesse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra saber exatamente quando que eu posto o vídeo e clica no like. Muito importante que você clique no like, porque toda vez que você clica no like, você mostra pro YouTube que o canal aqui é relevante e aí ele entrega os vídeos pra mais pessoas e, por consequência, o canal cresce, tá bom? Ah, e me segue no Instagram, patricia.odea. Vamos lá então, gente. Vamos ver o que foi que rolou nessa participação delas aqui. Olha, a imagem e o áudio estão diferentes, tá? Porque é conteúdo de televisão. E eu vou ficar bem aqui no cantinho pra gente assistir junto. Eu adoro programas polêmicos e hoje vamos ter conflito social que só se Também, fala nisso. A criança também adoro. Gritando. O que a mãe faz nessa hora? Eu entendo que é difícil, porque eu também tenho filho pequeno. Quer dizer, agora tá com 13, mas pra sempre vai ser bebê. Mas já vivi isso. Quem nunca, né? Com filho de 2, 3, 4 anos berrando, você fica com aquela situação no meio do shopping, na rua, mas faz o quê? Tem que resolver ali, tem que falar ou não. Por isso que a gente chamou a Gadelha. Eu tava com saudade dela. Nem reconheci Gadelha, está uma nova mulher. Não, você não reconheceu porque eu tô mais gostosa, é isso? Tá mais bonita, Fabiola, você sempre gata. Mas agora eu acho que depois da maternidade você ficou mais bonita ainda. Mas você é amiga. Amiga é suspeita, né, gente? Não, tudo bem, mas essa última maternidade que eu não te vi depois da maternidade, que logo em seguida. Mas não, né? Você tá um chá de beleza. Dia 20 agora eu faço motor 4.5, então tem que ir segurando, né? Eu tô cheia de linha, mano. Eu tenho medo de puxar meu dedo, a boca vai. Eu botei linha pra todo lado pra segurar tudo. A gente vai botar, daqui a pouco a gente só amarra aqui em cima. Só, pronto. Ô, Fabiola, e a sua filhinha tá com 3. 2,5. Então, justamente tá naquela fase, em inglês eles chamam de terrible twos, que é os terríveis 2, que é justamente esse momento que a criança começa a ter que lidar com não. Por isso exatamente. Mas pra te falar a verdade, essa história de lidar com não é até o meu filho de 24, de 22 e de 2. Sempre a gente tem que lapidar e limitar, né? Essa é a verdade. Mas eu vou falar com a Suzy Camacho. Suzy, você como psicóloga pode entender todos os lados dessa situação, que sempre tem 2 lados da história. O fato é que Não é criança só que tem problema de lidar com não, é adulto também. temos que entender a situação que chamou a atenção do Brasil inteiro, né? Você vê que é uma situação até meio comum. O Brasil inteiro parou pra assistir. Me conta, obrigada pela presença. Ai, obrigada eu por estar aqui, porque essas pessoas tão maravilhosas, né? Não, eu achei importantíssimo você colocar isso, porque as pessoas às vezes focam só num lado e não conseguem aprender com a situação. Exatamente, é isso que a gente veio fazer aqui hoje. É uma Aprender com a situação. A criança passa e é necessário, sim, atuarmos de uma maneira adequada para socializarmos essa criança. Porque é de pequeno que a gente torce o pepino. Ou seja, é de pequeno que a gente dá as regras para que a criança depois possa ser feliz no convívio. Sim. Porque senão ela vai fazer isso no futuro, seja adolescente, seja no relacionamento. Se não houve não... E o socializar significa colocar a criança nas situações. E aí, com essas situações, você vai ensinando. A criança, quando chega um pouquinho mais velha, começa só a Não é esconder a criança. Entendeu? estranha. Não, eles não só estranham, como depois gera depressão, ansiedade. Ai, tá bom. Lidar com essa frustração. Que o não é todo dia. Sem dúvida. Uhum. E por isso que o momento da vez, eu tô aqui com a Jennifer Castro. Jennifer, bem-vinda. Jennifer, que estava sentada no meu lugar, ainda bem que você levantou pra nós aqui. Tá bonita. Oi, gente. Tô muito feliz pelo convite. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu adorei que você veio. A gente também, daqui a pouquinho, a gente vai ter a Aline, que é mãe da criança, que também nessa situação ficou numa situação meio perdida. Ela também é vítima, porque a gente vai explicar. O primeiro é o seguinte, de novo, a criança tá no papel dela, é uma criança. Então aqui a gente entende, todo mundo tem filha, que todo mundo já foi filho, que é uma coisa que acontece realmente. Cabe à mãe que aparentemente não foi... Ô Jennifer, não foi a mãe que postou esse vídeo, certo? Isso, não foi a mãe que postou o vídeo, que gravou, né? Você viu essa história toda, né? Sim. Você já passou por uma situação parecida? Não passei por uma situação parecida na questão de ser exposta. Não, mas do seu filho, da sua filha gritando, você teve filhos? Com certeza. Eu já
já tive também. Vários, com os três, com o Adriel. Acontece em algum momento. Eu vi também no supermercado. E, inclusive, a fila toda me detonou, dizendo que eu estava errada, porque o que aconteceu? Ele pegou um pirulito e eu não vi. Certo. Quando chegou no carro, eu disse, quem comprou esse pirulito? Eu peguei. Eu falei, você não me avisou? É claro. Aí eu voltei e mandei ele devolver. Sim. Você já passou por uma situação parecida? Não passei por uma situação parecida na questão de ser exposta. Não, mas do filho, da sua filha gritando, você tem dois filhos? Com certeza. Eu já tive também. Vários, com os três, com o Adriel. Acontece em algum momento. Eu vi também no supermercado. E, inclusive, a fila toda me detonou, dizendo que eu estava errada, porque o que aconteceu? Ele pegou um pirulito e eu não vi. Certo. Quando chegou no carro, eu disse, quem comprou esse pirulito? Eu peguei. Eu falei, você não me avisou? É claro. Aí eu voltei e mandei ele devolver. Aí todo mundo... Porque eu penso o seguinte, gente, se a gente não fizer agora, quem estará lá na frente é a gente, né? Claro. E aí quando eu voltei pra fazê-lo devolver o pirulito, eu fui condenada pela fila inteira que tava lá no supermercado. Isso foi uma das coisas. Eu acho que faz parte. Isso aí. E aí, conforme a gente vai conversando aqui... Eu já acho meio desnecessário. Se a criança pegou o negócio, vamos dizer que seja uma criança pequenininha, não tem nem ideia do que tá fazendo. Você pega, você volta lá e você devolve. Agora, é aquele negócio, você tem que elogiar em público e chamar atenção no privado. Não precisa descascar a criança na frente dos outros pra poder provar alguma coisa pra alguém. Você tá provando nada pra ninguém. Então, eu acho nesse caso aqui, sinceramente, dependendo da idade da criança, obviamente, assim, entre você devolver ou pedir pra criança devolver, eu acho que não tem necessidade de fazer show com nada, não. Volta lá, devolve e acabou. A gente tem que pontuar vários ângulos da questão, né, Lô? Você tem até psicóloga. Isso, e eu ainda tenho uma pergunta pra psicóloga pra me ajudar, porque eu ainda tenho uma de dores, que eu ainda tenho que enfrentar muita coisa pela frente. E a gente tá sempre aprendendo, porque não tem uma cartilha certa, gente. Eu como mãe, a gente cartilha, né? Como mãe, a gente tenta acertar. Isso, e é colocar Deus no comando, gente. Muita oração. E a gente porque a gente não tem a capacidade, mas a importância é que o amor de mãe faz tentar, buscar e conseguir. Com certeza. Jennifer, deixa eu entender. Você estava saindo do Rio de Janeiro. Isso. Eu fui pro Rio de Janeiro na sexta-feira, depois do trabalho. Eu fui comemorar meu aniversário. Quando foi seu aniversário? Foi na terça, no mesmo dia do vídeo. Presente. Bom, mas daqui a pouco a gente vai... No final, eu acho que você, vai conseguir tirar aí dessa limonada, né? Desse limão uma limonada, mas vai. Então era o seu... Você tava... Tirar dessa limonada. Luciana Gimenez. Indo pra comemorar seu aniversário. Isso, eu fui pro Rio de Janeiro comemorar meu aniversário. E essa viagem eu comprei tem bastante tempo, foi em maio. Olha, eu vou comprar, se eu conseguir uma companhia, beleza, ela vai comigo. Se eu não conseguir, eu vou sozinha. Passei o final de semana. Já dá pra ver que a Jennifer é bem resolvida, né? Não? Se eu não conseguir companhia, eu vou sozinha. Você foi sozinha? Sozinha. Tá. Passei o final de semana, segunda-feira. Na terça-feira fui embarcar, tudo ok. Entrei, sentei. Antes, quando eu fui sentar, a criança estava no meu lugar. Você chegou lá no seu lugar, lá com o seu boarding pass, lá com o seu bilhete de voo. Você olhou lá, tá? Tinha uma pessoa sentada e era uma criança. Estava sentadinha no seu lugar. Isso, essa mesma criança que chorou no Quantos anos? Parece que é 3, 4 anos. Tá. Aí tava... Ou seja, pequenininho. A avó do lado e tinha outra pessoa. Então era um assento de 3. Isso. Aí eu falei assim, olha, esse assento é meu. Você falou pra quem? Para 2 pessoas que estavam lá. Desculpa, esse assento é meu. Ok. Isso. Aí eu disse, não, ele vai sair. Aí eu sentei atrás, aguardando a criança se levantar. Sim. O cara do lado do corredor falou comigo assim, olha, troca com ele. Aí eu falei assim, não. Aí ele se levantou. Que foi, parece, o que eu pontuei no meu vídeo quando a gente foi assistir sobre isso daqui. Eu falei, olha esse cara aqui falando um monte de coisa. Enfim, eu acho que é esse cara que ela tá falando. Sentei no meu lugar. A criança levantou. Isso, levantou. Aí você voltou, sentou no seu lugar. Isso. Aí, pelo que eu percebi, a mãe dele tava do lado assim. A mãe dele tinha irmã também. Tá. E ele começou a chorar. Logo aí ele já começou a chorar, porque, pelo que eu entendi, ele queria ir com a avó. Como a avó tava do meu lado... Tava no meio a avó. Isso, tava no meio. Aí a avó foi pro outro lado, trocou. Por isso que a criança, a irmã dele, aparece do meu lado, porque eles trocaram. Certo. Ele foi pra lá, sentou na janela e sentou do lado da avó. E aí, parou de gritar? Não, ele continuou chorando. Por quê? Porque ele queria a minha janela. Entendi. Eu não entendi, parece que depois eu vi a mãe falando que é porque a avó tava do lado, aí como ele já tava lá... Criança, não é? Você também
uma filha, né? Eu tenho 8 anos. Tem uma filha de 8 anos e criança. Aí, então, como é que tava a vibe no avião? Tava todo mundo quietinho ou já começou aquele clima, todo mundo olhando e você já tava daquele jeito? Como é que foi isso? Isso, aí já começou o clima ruim. Climão, toca de climão. Isso. Aí decolaram, essa mesma pessoa que gravou o vídeo... Não, calma, mas ela já começou a gravar ali? Não. Tá. Ela veio em mim antes de gravar. Tá. Aí antes ela falou comigo, olha, troca com a criança. Era uma pessoa X. Sim. Não era mãe, uma pessoa aleatória. Aleatória. Mas a criança, porque a criança continuava chorando. Isso, a criança começou a chorar. Que os passageiros já estavam incomodados porque a criança continuava chorando. É isso? E aí O passageiro fica incomodado com criança, a criança nem estando chorando, o passageiro fica incomodado, que dirá com criança chorando. Então o passageiro vai estar sempre... Na verdade, o passageiro, ele vai estar sempre incomodado. Seja lá com o que for, porque estar dentro de uma aeronave já é um negócio chato, já é um negócio que é desafiador ali, de estar naquele lugar, aquele ambiente fechado, sabe? Ali, ombro a ombro, com um monte de gente que você não conhece. É ruim mesmo, o avião é ruim. A pessoa do nada chegou e falou assim, olha, troca com a criança. Eu falei, não. Aí ela falou assim, por que você não quer trocar? Aí eu falei assim, olha, porque é meu aniversário. Como se ela tivesse... E se não fosse aniversário também não tinha que trocar, né? Vamos combinar. Incomodada dela ficar me perguntando por que eu não queria trocar. Sim. Imagino. Aí ela falou assim, o quê? Aí eu falei assim, nada não, coloquei meu fone. Continuei. Passou um pouco tempo, essa moça volta lá. E eu gravo o vídeo falando aquilo que ela falou, você tem alguma deficiência, você tem algum problema? E no vídeo mesmo, o cara tá assim, vamos bater palma pra ela. Instigando todo mundo. Ah, é o cara mesmo, tá vendo? Ó, o cara que tava sentado, que eu falei no meu vídeo. Eu falei, olha esse palhaço aqui, parece que tá instigando o pessoal a ficar contra a menina. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele tava lá, vamos bater palma pra ela. Tem algum problema? Uma deficiência a gente entende. Ainda tem um palhaço ali do lado, falando, tem que bater palma pra ela. Como se não bastasse a que tá filmando, falando um monte de besteira, ainda tem o rapaz. Aí, essa figura aqui, ó. Tô gravando a sua cara. Porque você tem empatia com as pessoas. Vim contra mim. Naquela hora lá, eu falei assim, meu Deus. E é aquele negócio, né? É macaco de imitação. Um fala um negócio, aí o outro concorda, não sei o quê. Daqui a pouco pode virar uma confusão e a multidão não quer nem saber o que foi que houve, por que tá chorando. O que interessa é falar mal. Olha, com esse tanto de gente aqui, todo mundo olhando. E não só falar mal nesse caso, mas colocar todo mundo contra ela. Isso é uma situação perigosa, na verdade. Todo mundo olhando. O que passou na sua cabeça? Que você se manteve ali firme? Eu pensei que eu ia apanhar. Mas eu também ia achar isso. Todo mundo começou a olhar, tipo, com aquelas caras meio... Nossa, no seu aniversário. Sim, no meu aniversário. Mas você, nesse momento, e ela começou a gravar. Em algum momento, parece que você virou e falou assim, você não pode gravar, não teve isso? Isso, eu falei assim, olha, você tá me gravando? Aí ela falou assim, eu tô gravando a sua cara. Aí eu falei assim, olha, você não pode me gravar. Aí ela parou de gravar. Tá. E aí esse vídeo, que essa moça aleatória, que não foi a mãe, você sabia que não era a mãe? Eu sabia porque, pelo vulto, quando eu falei que o assento era meu, lá no começo, quando eu entrei, ele pegou ela. Ela pegou a criança, né? Certo. E eu vi pelo vulto, assim, que eles estavam na poltrona lá. Ok, mas você não sabia se também tinha se era da família, você só viu uma pessoa e aquela comoção toda, você só continuou e, tipo, não olhou muito? Isso, não fiquei olhando. Só que eu vi que tinha mais gente. Mas você achava que a pessoa que estava filmando era da família? Ou você... Eu não sabia? Não sabia. Não sabia, tá. E a pessoa falou algumas coisas, vamos dizer assim, demeritórias pra você que tava gravando? Você falou que te chamou de idiota ou de... É imbecil, ela me chamou de imbecil dessa vez. Aí também, no final, quando eu fui embora, também peguei a minha mala. No final das contas. Quem foi que foi imbecil, gente? Oh, meu Deus. De novo, essa mesma pessoa que me gravou, ela me chamou de imbecil. E você? Olha, felizmente eu fiquei calada, eu poderia... Você é calma? Autocontrole, hein? Você é calma sempre? Olha, sim... Mas eu poderia ter respondido a ela, tipo, olha, você quer essa educação. Poderia? Poderia. Depois eu fiquei meio triste, sabe? Porque não fique não. Você teve a postura correta. Você não se desgastou, você não entrou na mesma sintonia. Você teve algo... Se manteve inglesa quase. Ah, não. Eu já estive em várias situações onde eu respondi, sabe? Porque remédio pra doido é ser doido e meio. Mas eu já tive em várias situações também que eu deixei a pessoa ficar latindo lá, sozinha. Deixei ela falando. Então é o tipo de guerra, tipo de batalha que você tem que escolher qual que você quer lutar. Pelo que eu entendi, você não quis... Por que você não quis trocar?
Hi, baby. You wanna go with papai? You wanna lay here with mamãe? Yeah. Okay, come over here. Okay. Just sit here with mamãe, ok? Ok. Por que você não quis trocar? Como se ela tivesse que responder por que ela não quis trocar, mas tudo bem, vamos lá. Não tô te julgando, não. Só pra eu entender a sua posição. Olha, eu gosto de pegar a janela porque eu gosto de encostar a cabeça e dormir. Mesmo motivo meu. No corredor, você fica meio balançando. É, Aí eu também pegar acho. a janela, consigo encostar a cabeça e pensei assim, olha, eu vou descansar porque eu vou chegar e vou trabalhar. Então eu preciso descansar. Mas não quiseram te trocar pra outra janela? Olha, como eu estava de fone, como eu estava de fone, eu não escutei. Entendi. Sabe? Você só viu aquela comoção e preferia não se envolver. Sim. O que veio na minha cabeça, eu pensei assim, vou tentar responder ela o mínimo possível pra não gerar mais confusão. É uma posição, As pessoas interpretam a situação de maneira errônea. E essa interpretação, como foi o caso dela, fez com que ela tomasse uma atitude como se a criança estivesse sendo maltratada, como se ela tivesse que defender. E ao contrário, nós temos que colocar na nossa mente que a criança tem que ser educada. O que é educar? É colocar limites, porque se a gente não colocar, a sociedade irá colocar e a criança vai se sentir rejeitada, porque ela interpreta o mundo da forma como os pais a tratam ou como os responsáveis. Ou seja, se ela achar sempre que todo mundo tem que ceder à vontade dela, ela vai se sentir na vida uma pessoa rejeitada quando for para a escola, quando tiver um relacionamento, quando as pessoas não fizerem aquilo que ela espera. Ai, gente, mas é um exagero isso aqui também. Um único episódio, vai determinar se a criança vai virar isso ou aquilo no futuro. Porque para o resto da vida dela, ela vai achar isso e aquilo, ela vai achar que todo mundo faz a vontade dela. Se fizerem a vontade dela uma única vez, ela não vai achar que toda vez vão fazer a vontade dela. Não é assim também. É tudo muito a ferro e fogo. Acho isso muito esquisito. Todo mundo é expert. Todo mundo é expert na hora de resolver os problemas dos outros, dos filhos dos outros. Eu acredito assim, eu vou contrariar um pouco o que minhas companheiras estão falando, porque eu preciso aqui falar o que eu acredito e o que eu penso. Já estamos com a Aline. Inclusive, eu como mãe, né, quando aconteceu essa situação, antes da gente dar opinião, a gente precisa se colocar no lugar de todos os envolvidos. Sim, todos. Então eu penso, eu me coloquei no lugar da Jennifer, o que eu faria nesse momento? Porque eu acredito o seguinte, eu como mãe, que sabemos que passamos por essa situação, quando a gente vê uma situação dessa, a gente, e eu nem gosto dessa palavra empatia, que sabe, eu me coloquei no lugar dela e disse, cara, eu acho que, porque eu Mas ninguém tem, não é todo mundo que tem que se colocar no lugar de todo mundo, não, gente. Se cada um se botar no seu próprio lugar, já é o suficiente, já tá fazendo bastante. Não precisa ficar se colocando no lugar dos outros. Se colocar, ótimo, é bônus, mas ninguém tem que fazer isso. Se você só se botar no seu lugar, não vai existir problema. Já tá aí o exemplo dessa Luciane. Se ela tivesse se mantido no próprio lugar dela, se colocado no próprio lugar dela, ela não teria tomado as dores de alguém que não precisava das dores dela. Logo, o vídeo não teria sido gravado, nenhum problema teria acontecido se cada um tomasse conta da sua própria vida. Só que, como a gente pode ver, existe um problema muito grande com esse negócio. Não, porque eu tento me botar no lugar do outro. Aí você quer sempre se colocar no lugar do outro, ao invés de se colocar no seu próprio. Se preocupe em se colocar no seu próprio lugar. E aí, se tiver uma situação especial e aí acontecer de ser uma necessidade realmente e for necessário aquela sua preocupação em se colocar no lugar do outro, aí tudo bem. Fora isso, não. Se resuma a se manter no seu quadrado e não vai ter problema. assim, se a criança fosse especial, se a criança tivesse algo, sei lá, né, se fosse uma criança autista. Mas ninguém sabia ali, no caso, se fosse uma criança autista. Ninguém sabia se ele era autista ou não. E mesmo assim, ela disse que não queria trocar. E ela tinha que trocar? Não, ela não tinha que trocar. Que tivesse o difícil de controlar. Como foi o meu caso, já falei com vocês que no outro vídeo eu já tive que sair de avião por causa do meu filho. Meu filho é autista, quando ele era menor, eu já tive que sair antes da aeronave antes da aeronave decolar. Eu vou contar a situação pra vocês. Tava viajando eu, a minha mãe e os meus 2 filhos, o Aidan e a Anna Marie. Eles eram muito pequenininhos na época. Eu tava sentada mais atrás, bem numa poltrona do meio, bem de frente com a parede lá, que era onde
onde era a área dos banheiros, com a minha filha Anne-Marie, que era bem bebezinha, e a minha mãe sentada do outro lado, de costas para a parede do banheiro, bem nas poltronas do meio. Eu e ela estávamos sentados nas poltronas do meio, mas separadas pela divisão do banheiro. E ela estava lá na frente com o Aidan. Aí o meu filho, na época, ele gritava, mas ele gritava tanto, que eu comecei a ouvir todos os passageiros do meu lado falando: ah, mas essa viagem vai ser longa com essa criança gritando, hein? Ah, mas quem é que vai aguentar essa viagem aqui com essa criança aí, não sei o quê. Só que eles não sabiam que eles estavam falando era do meu filho. Porque eu tava sentada, era com a minha bebezinha, a Anne-Marie, na época. E o meu filho lá, com a minha mãe, na outra área. Aí, o que aconteceu nessa situação? Ali, imediatamente, eu levantei a minha mão e falei assim: não tem como a gente prosseguir viagem. Chamei a atenção da aeromoça, dali eu levantei, chamei a minha mãe e a gente saiu da aeronave. E foi isso. E ali naquela situação, eu não tava nem aí pra onde ia bagagem, se a bagagem ia, se não ia. Eu já não tava nem aí pra nada. A única coisa que eu queria era sair daquele voo. Porque eu sabia, principalmente também por causa da poltrona que a gente tava, que aquilo dali ia ser uma situação horrorosa de ter que passar a minha mãe de passar pra dois lados de lá. Porque esses voos internacionais são tipo 5 poltronas, assim, alinhadas. Aí tem 2 do lado da janela e 2 lá do outro lado da janela e no mínimo 5 poltronas no meio. E a minha mãe bem no meio com o meu filho e eu bem no meio na poltrona de trás. Então ia ser uma confusão muito grande a gente viajar ali. Então, pra não incomodar ninguém, o que eu fiz? Eu peguei o meu filho e eu saí do avião. 3 dias depois, eu viajei com o meu filho de volta para os Estados Unidos e a gente não teve problema nenhum. Entendo que não é o caso de todo mundo fazer isso. Porém, existem situações e situações. Então, no meu caso, por exemplo, quem era a mãe? Quem era que tinha o BO? Na situação. Não era eu. Eu não queria colocar os passageiros na situação de estresse, numa viagem que eram pelo menos 12 horas, e eu não queria botar meu filho numa situação de estresse também. Então, eu peguei o meu banquinho e saí de mansinho. E aí, todo mundo seguiu viagem sem problema algum. 3 dias depois, a gente foi embora e deu tudo certo. Então, independente de ser autista, de não ser autista, de ser o que for, ninguém tem que se colocar, ninguém tem que sair do próprio lugar pra poder ceder nada pra ninguém. Ninguém tem que fazer nada. Então, quando a gente se coloca, porque a gente tá nesse mundo pra servir, claro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, eu não tô falando quem tá certo, quem tá errado. São discursos muito bonitos, mas que você vê na vida real, a coisa não é desse jeito. Não é desse jeito, gente. Isso na questão de me colocando no lugar da Jennifer. Tá. Porque eu acho assim, colocar o fone no ouvido, esquecer que tudo acabou, e se aquela pessoa realmente tá precisando naquele momento da sua ajuda? Esse é o ponto, tá? Mas aí, não, gente, a pessoa tá precisando da sua ajuda. Se a outra pessoa opta por botar o fone de ouvido e seguir com a vida dela, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não era uma situação de vida ou morte, não era uma situação de risco de nada, não era uma situação de nada. Ela simplesmente era uma criança gritando, ela botou o fone dela, ela tá do total direito dela de botar o fone e não ouvir a criança gritando e seguir viagem. Acabou. Ponto, tá? Outro ponto, eu me colocando no lugar da mãe, certo? Aí já estão dando a entender aqui como se alguém estivesse gritando por ajuda, por socorro, e ela, não. Aí botando o fone de ouvido lá, sendo que não foi essa a situação. Exagero. Se eu sei que o lugar não é do meu filho, eu nem deixaria ele ficar. Ah, mas não é assim também. Quem nunca entrou num avião, ou sentou numa poltrona que não era sua, ou deixou a criança sentar ali enquanto você vai fazer outra coisa, como colocar uma mala, ou seja lá o que for, ou pelo menos pra sair do corredor para as pessoas poderem passar, não viajou de avião o suficiente, tá? Porque é desse jeito. O que você mais quer é que sair do corredor pra deixar todo mundo entrar, todo mundo se acomodar e tal. Agora, você não poder nem sentar na poltrona pra você esperar alguma coisa e tal. Quem nunca fez isso? Quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Eu mesma já fiz. Já sentei na poltrona esperando ali, hoping, orando pra que ninguém viesse, pra que eu pudesse, tipo, ter mais espaço do meu lado. Se a pessoa viesse, eu levantava da poltrona e saía fora. Não existe problema nisso daí também. A poltrona foi alugada, digamos assim, pra pessoa. No momento que ela chega, ela vai... Não é uma poltrona 0 quilômetro que ninguém podia sentar nela antes da outra. Não existe isso. Eu não acho. Chegou... Quantas vezes eu já cheguei pra sentar e já tinha uma pessoa sentada. E eu falei, essa é minha poltrona, a pessoa levantou e acabou. Não teve problema também. Certo? Por dizer, não, vou, porque daqui a pouco vai chegar e aí vai dar um problema. Então, eu no lugar da... E se não chegasse? Acontece em muitas situações. Você senta na poltrona, ninguém chega. Aí, ou a outra pessoa senta na poltrona, ninguém chega. Eu já sentei na poltrona de muitas pessoas já sentaram na minha poltrona. E era só chegar e falar assim, essa daqui é minha poltrona, levantava e acabou. Ou eu
eu chegar e falar, ó, essa daí é a minha poltrona, acabou. Levantava e acabou. Não tinha discussão, não tinha problema. E deixaria, porque já sabia que aquele assento não era do meu filho. Sim. E se ela... Mas talvez ela achasse que a pessoa ia mudar, né? Exatamente. Eu acho que na cabeça dela, a pessoa assim, pode ser que a pessoa venha e não fique. Mas eu também pensei no seguinte... Pode ser que a pessoa venha e ele fique. Que foi isso que ela falou? Se a pessoa vier e olhar a criança na poltrona, duvido que ela não vai falar, essa daí é a minha poltrona. A menos que ela veja mais outros BOs do lado. Aí ela vai falar, não, aí você fica com essa poltrona aí mesmo. Mas não foi o caso aqui. No meu caso, Fabíola, né? Porque a gente tem que falar como se a gente agisse, Sim, não, sim. certo? Porque é muito fácil tacar e na hora de você fazer diferente. Porque se ela falasse pra mim, ela quer sentar aqui, por exemplo, se fosse o caso da Yarin, eu mesma, como mãe, sabendo como é a minha filha, ia dizer, muito obrigada, meu amor, mas ela precisa saber que o lugar dela é outro. Não, eu já não faria se fosse o meu caso. Você tá vendo? Não é se fosse o meu caso ali, numa situação dessa, onde iria me beneficiar o meu filho, ia ser pra harmonia de todo mundo, a outra pessoa não se importasse em sair, tudo bem. Ou eu ia falar, não, esse momento aqui é a hora de eu provar para todo mundo, bater meu pé no chão e ensinar uma lição pros meus filhos para provar para todos esses estranhos que estão dentro desse avião de que eu sou uma boa mãe e que eu falo não e não sei o quê, sendo que você pode falar não 99% das vezes. Naquele dia, se você decide falar o sim, tá tudo bem também. Aquele dia ali não vai ser determinante na vida de ninguém, não. É isso, sabe? É você Mas não sempre foi a ser mãe, colocado. E aí tem a questão que tudo aconteceu, a mãe foi massacrada por conta de uma exposição que outra pessoa que não foi fez. Enquanto isso, tava rolando muitos julgamentos, que é um problema da internet, que as pessoas não querem saber o que aconteceu. É o telefone sem fio. Eu acho também que nesse momento ela preferiu ficar calada e acabou que, como ela também não tinha muita informação, mas a mãe tá aí. Tá aí, pra vamos falar com agora ela. a gente vai entender A gente melhor. vai falar agora com a Aline, que é a mãe da criança que também foi exposta. Sim. Boa noite, Aline. Olá, boa noite pra todo mundo. Muito obrigada pela presença aqui por Skype. Bom, primeiro eu sinto muito por essa exposição de todo mundo, que no final todo mundo acabou sendo massacrado, que sobrou pra todo mundo, certo? Então eu sinto muito, eu espero que você esteja conseguindo lidar, porque a pessoa quando não é da mídia de repente se vê nessa situação, é uma situação como também pra Jennifer, é uma situação extremamente desconfortável. Então eu imagino que você tá vivendo assim uma loucura, todo mundo falando, vizinho ligando, então eu imagino me colocando no seu lugar. Sim, é difícil. É porque vem logo, né? Uma coisa que é muito rápido e é muita exposição, então eu imagino. Deixa eu entender uma coisa. Como que foi esse dia? Primeiro, é o seu filho, ele tem quantos anos? O Arthur, ele fez 4 anos agora em novembro. Que dia? É um bebê. É um bebê. 2 de novembro. E você tava com 3 filhos no voo, a gente foi entender. Você tinha 3 filhos, certo? 3 filhos e a minha sogra, mais os padrinhos do meu filho que estavam 2 assentos atrás da Jennifer. E você tem um filho cadeirante, é isso? Tenho, Que já, mais velho. que também já é uma situação que deixa tudo mais delicado, né? Porque tem que ter um cuidado especial, todo um cuidado extra, não é? E que foi o motivo do Arthur estar sentado erradamente no assento da Jennifer. Então me explica essa parte eu não entendi, me explica. Porque a empresa aérea, ela, na hora de fazer o check-in, eles colocaram todos nós estávamos em 5, né? Tirando os padrinhos, claro. Quem estava sob a minha responsabilidade era minha sogra, que nunca tinha voado, era a primeira vez. Ó, a sogra nunca tinha voado, era a primeira vez. Isso aí já faz maior diferença, porque a pessoa fica perdida. Ela não sabe o que fazer dentro de uma aeronave. O Arthur, de 4 anos, a Sofia, de 11, que já voaram comigo outras vezes, e o Gabriel, que é o mais velho, que é cadeirante. Quantos anos? 23. Tá. Só que quando a empresa coloca ele junto comigo no assento de numeração 21, eu questiono e consigo que coloquem ele na primeira fileira, na 1C. É por isso que quando a Jennifer chega, tem uma outra pessoa sentada no corredor. Porque o rapaz que tinha feito o check-in no 1C, Certo? trocou com o meu filho mais velho. Tá. E aí ele Então Tá. ele ficou no 21 junto com a gente, esse rapaz. Ok. Então por isso que a família quebrou ali um pouco, entendi. Isso, foi ali que houve a primeira quebra. O que acontece? A minha sogra nunca voou, então eu falo pra ela, nós estamos no assento 21, a fileira 21 Certo. é a nossa fileira. E eu fiquei pra poder despachar a cadeira de rodas do Gabriel, Entendi. porque a cadeira de rodas não fica com a gente. Quantas vezes já aconteceu isso comigo também com o negócio de carrinho de bebê e um monte de coisa. Quando eu retorno pra alocar o restante da família, que eu vou fazer a conferência das cadeiras, qual era a nossa janela, qual era o nosso corredor, enfim, colocar
dia. Eu tô chamada pela comissária de bordo para retirar o meu filho do assento, porque o rapaz que era do 1C tinha chegado e voltava cheio. Então eu volto pro início do avião para resolver essa questão e manter meu filho mais velho lá. E quando eu retorno, né, já resolvi essa questão. Sim, e aí quando eu voltou lá retorno, pro... Certo. isso, logo em seguida a Jennifer chega. Já aconteceu isso comigo também, gente, que eu falei no outro vídeo até. Inclusive, eu falei várias coisas, eu cortei na edição, e aí, por eu ter cortado na edição, o pessoal começou a falar, ah, não, porque eu falei que eu já entrei no voo e que tiveram que ser... os passageiros teve a mesma situação, os passageiros tiveram que se acomodar em assentos diferentes, porque a minha família quebrou também. Eram 6 poltronas. Eu, minha mãe e meus 4 filhos. Meus 4 filhos. A minha bebezinha ainda não existia na época. Aí, o que aconteceu foi que eu precisava que a minha filha de 3 anos ficasse do meu lado, porque ela foi colocada atrás com um senhor atrás. E aí, no final das contas, a minha mãe parece que tinha outra... Eu não lembro direito exatamente o que foi que aconteceu. Mas, no vídeo passado, eu falei que teve essa coisa de se reorganizarem. Só que a parte que eu expliquei, mas eu tirei na edição, era que a companhia aérea foi que na hora de imprimir o cartão de embarque, na hora lá do check-in, eles colocaram a gente cada um de um lado, sendo que as passagens foram compradas todas juntas. Só que aí, e a gente tava na classe executiva, que é uma classe pequena. Só que mesmo assim, foi janela com janela e não teve problema, mas foi um erro da empresa aérea, o que aconteceu com a gente. E aí, até depois deles terem colocado todo mundo nos seus devidos lugares, estava todo mundo tranquilo, porque foi troca de janela com janela, e aí todo mundo ficou bem, tranquilo, feliz. E aí, o que aconteceu no meu caso, que foi que, como foi erro da companhia aérea, eles escreveram no papelzinho o nome da funcionária e tudo mais, pediram, pelo amor de Deus, pra quando eu chegasse em São Paulo, tava saindo de Orlando, aqui nos Estados Unidos, indo pra São Paulo, no Brasil. Aí foi quando eles falaram pra mim, por favor, tá aqui o nome de todo mundo, tá aqui os assentos de vocês, que foram as poltronas que vocês compraram, e os assentos que eles escolheram pra gente ali na hora do check-in, e aí teve essa confusão toda por causa disso. Por favor, aí com tudo escrito direitinho no papel, eles falaram, quando vocês chegarem em São Paulo, pelo amor de Deus, faz essa ligação, senão a moça que imprimiu os cartões de embarque lá no check-in ia ser mandada embora. Então, enfim, não foi uma questão de eu não organizar a minha família, a minha viagem, ou falar, não, eu quero ir na poltrona da janela. Já tava todo mundo de executiva, já tava confortável para todo mundo. Mas, independente de ser executivo ou não, quem tava na janela foi pra janela e tá tudo bem. Pra acomodar a gente junto, porque eu tava com criança pequena, não tinha como minha filha com 3 aninhos de idade viajar do lado de um homem que nunca viu na vida. E, enfim, por erro da companhia aérea, aconteceu isso com a gente. Então, essas coisas podem acontecer, principalmente quando tá com família, muita gente junto. Isso que o Arthur tá sentado naquela cadeira, porque foi na hora que eu comecei a conferir. Isso aconteceu em segundos, foi durante o embarque, os passageiros estavam embarcando. Sim, aquela confusão de embarque já é uma situação bem confusa. Você não quer ficar em pé muito tempo, Pois é. Você quer que todo mundo sente para não ficar limitando aí o Então, espaço. assim, Aham. eu queria só deixar uma coisa explicada, porque eu fui muito acusada de que, era espertinha, ela queria que cada filho ficasse numa janela. Isso não é verdade. Falaram isso de mim também no vídeo passado, porque eu cortei na edição a explicação e aí falaram um monte de coisa também. As pessoas falam, gente, as pessoas falam, as pessoas não têm que falar. Muita gente nem viaja de avião e tá falando, muita gente não viajou de avião o suficiente. Eu tô viajando de avião há 30 anos da minha vida nessa confusão de poltrona e de ver gente sentando em poltrona que não é pra sentar, e aí por aí vai. E só essas coisas acontecem, viagem de avião é desse jeito mesmo. Por isso que o dia que eu ficar milionário eu quero ter meu próprio jato. Esse constrangimento que teve com meu filho mais velho, até retornar pro assento, o rapaz que veio falar comigo, olha, me desculpa, eu não queria constranger seu filho, eu só queria que a empresa me dissesse aonde que seria meu novo assento. É a hora que a Jennifer chega. E ele pede a Jennifer pra trocar de lugar. Nesse momento, o que você fez? Você viu o seu filho pedindo pra Jennifer trocar de lugar? Porque ele queria sentar ali do lado da avó, né? Não foi o meu filho, não. Foi o comandante. outro passageiro. Tá. Foi o passageiro que trocou com meu filho mais velho. Ok. Aí ele falou, troca aqui de lugar, cede o seu... Falou pra ela. Falou pra ela falou, esse é meu lugar. E aí eu falei, vem Arthur, vou te tirar. E o rapaz perguntou pra ela, não fui eu não conheço o rapaz. Sim. E aí ela fala, não, mas eu quero sentar no meu lugar. Aí eu falo, você pode esperar que eu vou retirar o meu filho? Tá. Aí ela senta no banco de trás, porque ainda não tinham chegado os passageiros do banco de trás. Ok. Dois.
Mas tá vendo? A Jennifer sentou na poltrona de trás porque os passageiros de trás ainda não tinham chegado. Tá vendo como é que acontece? As pessoas, pra saírem do corredor, elas sentam nas poltronas dos outros até dar o espaço pra elas poderem ir. Ou alguém que tá com uma mala, ou no meio do caminho, enfim, você precisa liberar o caminho pra pessoa passar, você vai pro lado, você vai entrar, né? Se você viajou de avião, você sabe que é desse jeito. Então, a própria Jennifer fez isso daí. Aí eu retiro o Arthur e coloco ele na cadeira dele. Comigo do outro lado, que é do outro lado do corredor. E aí ele começou a dar um tantrum, ele começou... Não, ele não começa a chorar de imediato. Ele ficou ali ainda comigo. Quando a comissária de bordo tá assinando a gente botar o cinto, é quando ele começa a questionar o que é a avó. E aí eu, acusada de não dar limite pros meus filhos, mas eu dou sim. Eu falo pra ele não. Não, mas você não precisa explicar, você não precisa explicar que você dá ou que você não dá limite pros seus filhos. Seu filho é problema seu, minha amiga. Não se preocupa, não. Vai ficar aqui e quando planar o voo, a sua avó vem pra cá. É quando ele começa a chorar e começa a confusão toda. Então até aí tá tudo certíssimo, ela agiu corretamente. A confusão, a mãe estava sob controle com relação à criança. A mãe estava cuidando. A partir do momento que outras pessoas tentam com a melhor da intenção interferir, vai vir uma confusão na cabeça. Exatamente. É porque as pessoas não se mantêm no seu lugar. Elas tentam se botar no lugar do outro ao invés de se manterem no seu próprio. Se mantivessem no seu próprio, nada disso aqui teria acontecido. Porque ela interpreta que ela está certa. Vira uma ela bagunça. está ouvindo aquilo que está ocorrendo, então ela faz essa interpretação. Eu estou correta. E aí insiste. Mas eu não acredito nisso, não. A criança, porque coisa que faz lógica na cabeça da criança não necessariamente significa que faz lógica na cabeça de todo mundo, ou que faz lógica real, assim, de qualquer pessoa. Criança é criança. Não adianta a gente achar que criança é mini adulto. Criança não é robô, criança não é um bichinho programável. Criança tem a própria cabecinha dela e demora um tempo, é por isso que ela é criança, demora um tempo pra ela se desenvolver, pra então o cérebro dela começar a ir se desenvolvendo e ela entendendo as coisas. Você não pode esperar também demais de uma criança que acabou de completar 4 anos de idade. Nessas situações de bio, que a gente sempre fala não dê plateia. Não pode ceder. Não ceda e não dê plateia. Não fique lá, pai, fica calminho. Não. Só fala não é não. Não, acabou e deixa. Porque a criança percebendo que não tem repercussão. Eu não sou a favor de falar o não e acabou. Ah, por que não? Por que não? Ah, porque eu disse que não. Não, eu não sou a favor disso, não. Eu sou a favor de dar uma explicação para que a criança, mesmo que ela continue gritando, ela entenda ou ela reflita, pelo menos, no que você falou, para ver se aquilo faz sentido na cabeça dela. Agora, deixar ela sem explicação, não deixo, não. Não deixo. Estabilizar a mãe ou as pessoas ao Ele redor. para. Mas também não aceito pitaco de ninguém, não. Não aceito pitaco nem de gente da minha família, que dirá de gente de fora. Deixa eu entender uma coisa. Em que momento que alguém que não estava com você levanta e começa a constranger a Jennifer e acabando constrangendo todo mundo, né? Você... Em que momento que aconteceu isso? Então, não foi só a Luciana que se incomodou, outros passageiros se incomodaram. Tinha uma família atrás da Jennifer que ofereceu assento pra ela. Não sei se ela disse que não ouviu por causa do fone, né? Eu acredito que sim. Na verdade, eu tava o tempo todo segurando o Arthur pra não se machucar. Certo. Porque ele se debatia. E conforme as pessoas ofereciam, vem sentar aqui. Padrinho falava, vem sentar aqui. Ele aumentava. E aí, eu nunca vi o meu filho assim. E aí, ele começou a fazer os escândalos. É claro, uma multidão falando pro menino fazer isso. É muita informação, tá louco. Eu já mandava todo mundo ficar calado e deixa que do meu filho eu cuido. Eu segurava ele pelas pernas. Isso cria confusão. Logo que a minha sogra troca, é quando a Jennifer mesmo falou. A minha sogra passa pro meu lado e a Sofia passa pro lado da Jennifer. Tá. Minha sogra segura as mãos do Arthur e eu seguro as pernas, porque ele tava se debatendo pra sair. Pra isso eu aprendi desde muito cedo com a Aidan técnica de segurar uma criança autista. No caso aqui, é lógico que eu não tô falando de um grande, né, que tem criança, que é já super desenvolvida, enorme. Mas uma criancinha de 3 para 4 anos de idade, existe uma técnica sim que dá pra você segurar sozinha a criança, que você segura como se fosse uma camisa de força e usa as suas pernas cruzadas em cima das pernas dele e segura os braços dele pra trás como se fosse uma camisa de força. Não, ele cismou. Ele cismou. Eu acho que muita gente também ficou ali, ai, você tem troca, ai, você quer sentar no meu. E aí começou Muita a confusão. em cima da Jennifer. É quando a Luciana
a Luciana não foi convidada pra esse programa? Me falando isso. Sentada algumas cadeiras bem atrás. Ela levantou e resolveu... Não, ela levantou e resolveu não. Ela levantou e foi até a mim. Tá. Foi a hora que eu percebi, né? Se ela foi antes, eu não sei. Tá. A parte que ela veio até mim, ela falou assim, por que você não pede pra ela trocar de cadeira? Eu falei, mas ela não quer trocar, ela tá no direito dela. Sim. A cadeira é dela, ela não tem que trocar. Mas o que custa? Ele vai se machucar. Eu falei assim, não, mas eu vou conter ele e ele não vai, entendeu? Ai, uma hora a criança calma também. Ai, para, um voo de 30 minutos. Show pra nada. Da Jennifer começaram a ofender a Jennifer também. Não foi só a Luciana, não. Sim. Como é que você se sentiu nessa hora? Eu me senti péssima. Eu tava vendo que o meu filho tava fazendo escândalo, tava se machucando. Não só se machucando, mas ele podia machucar outras pessoas também, né? Isso aí é que é o ó do Borogodó. Agora, na hora que dói nele, era bem capaz dele parar. Agora, machucar nos outros, começar a chutar os outros, aí não é legal. As pessoas tentando ajudar, tava já se criando uma confusão dentro do É claro, deixa a criança totalmente confusa. O que eu senti ali era, eu quero que meu filho pare de chorar. É, Todo mundo não olha pra mim. eu sentiria a mesma coisa. Que só Eu ia estar concentrada no meu filho, não em mais ninguém. Ninguém, o mundo podia estar se explodindo. Eu ia estar concentrada nele. pelo amor de Deus, tá todo mundo me olhando. Sim, É exatamente essa sensação. Eu acho que é importante a gente... Quando você viu que tava todo mundo te acusando, porque as pessoas inicialmente não sabiam que não foi você que... Eu, por exemplo, até eu entender que não tinha sido você que tinha gravado, porque demorou um pouquinho, as pessoas começaram a te atacar também, sobrou pra você também. E todo mundo viu que a Jennifer tava constrangida e as pessoas começaram a atacar a mãe, achando que a mãe também tava na história, é isso? Não, as mães... eu comecei a ser atacada quando viraliza um vídeo com a seguinte manchete, sei lá como é que fala. Nota. O título. Oi? O título da... Título quando aparece aqui na internet. Mãe sem noção, agride, filma passageira por não trocar de cadeira com seu filho birrento. Nossa, eu ri. Mas você leu aquilo e falou, mas eu não fiz nada. Não, quando eu li aquilo eu ri. Eu falei, que absurdo. Isso é besteira, isso vai acabar, não vai dar em nada. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Jennifer, nesse momento você já estava acompanhando o que estava... Como é que chegou a você? Você viu isso? Começaram a causar, você viu que estavam atacando a mãe. Como é que você se viu nessa situação também? Olha, eu sou um pouco tímida, então eu nunca ia chegar no meu Instagram e ia falar, olha, gente, aconteceu isso. Dá pra ver que ela é tímida, assim, mas ela parece que tá fechando várias publicidades, né? Então, não é tão tímida assim, né? Ela é tímida, talvez, pra falar ali na frente das pessoas, mas ela é de opinião. Tanto é que ela viajou sozinha, como ela falou, pra essa viagem de Minas lá pro Rio de Janeiro. Ela se recusou a sair da poltrona, então ela é uma pessoa certa de si. Os programas vieram me procurar e eu falei assim, já que o povo tá pedindo pronunciamento, então eu vou fazer então, né? Mas tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar a onda. Mas você preferiria não ter falado nada que tivesse passado e tudo certo? Gente, ela foi gravada, do nada o negócio viralizou, até que bateram na porta dela e aí, a gente te oferece tanto. Aí, lógico, nessa hora até ela vai querer aparecer, né? Lógico, qualquer um. O que depois ia falar. Ela é bem tímida, a gente dá pra notar. Aline, nessa situação toda, o que mais te deixou magoada? Então, a primeira coisa que me deixou assim, muito incomodada é porque a Jennifer, ela fala, eu sou muito tímida, eu não ia chegar, mas no instante que ela gravasse e falasse assim, gente, obrigada pelo acolhimento, mas eu sou mãe, né, porque eu fiquei sabendo através da outra reportagem que ela deu junto comigo e com a Luciana, que ela tem uma filha de 8 anos. Sim. Então, na verdade, eu esperei que isso acontecesse. Eu falei, a menina vai desmentir. Sim. E eu tava envolvida, por que eu demorei tanto tempo? Eu moro no Rio, eu fui pra Confins com a minha família pra formatura do meu marido. Eu fiquei de terça a quinta envolvida na formatura dele. O que eu esperava de verdade, já que a Jennifer fala assim, eu acredito nela mesmo, que eu vejo que ela é tímida. Ela é tímida. Mas, Jennifer, se você tivesse separado um segundo do seu dia pra falar assim, não foi a mãe, entendeu? Ou até no outro programa, o primeiro programa que você deu entrevista, que teve uma repercussão. Tudo a Jennifer que tinha que fazer. A Jennifer tinha que sair da poltrona dela. O que eu esperava da Jennifer? Eu esperava que a Jennifer saísse da poltrona dela. O que eu esperava da Jennifer? Eu esperava que a Jennifer se pronunciasse. O que eu esperava da Jennifer? Eu esperava da Jennifer... Ai, que coisa chata. Deixa a Jennifer em paz. Deixa a Jennifer quieta. Que piorou muito a minha situação. Que foi o primeiro programa que você deu entrevista. Eu não assisti. Mas a apresentadora te perguntou por 3 vezes.
Então, mas o vídeo da outra, de uma moça que tava até fazendo um meme sobre isso, falando, eu sou a mãe do menino, meu menino isso e aquilo, até postei no outro vídeo. Aquele vídeo viralizou. Se ela falasse que ela era a mãe da criança, o vídeo ia viralizar igual. Então não tinha por que a Jennifer ter que falar nada. Ela podia muito bem falar. Você até escreveu isso pra mim no direct. Eu não ouvi, teve um problema, né, de som. Mas não precisava. Bastava você falar assim, gente. Gente, todo mundo esperando as coisas da Jennifer. A Jennifer não tem obrigação de nada. Agradeço de verdade o acolhimento de vocês. Olha, como se... Isso que eu tava falando no outro vídeo. Sobre a... Como é que é o nome dela? A Fontinelli. Nem todo mundo é bem articulado desse jeito. Olha, gente, eu agradeço de verdade a todo o acolhimento, não sei o quê. A menina tava tomando conta da vida dela. Do nada, ela se viu no meio de um fogaréu, ela simplesmente resolveu ficar calada. E tá no direito dela. Exposta erradamente. Mas, poxa, essa mãe também tá sendo exposta. Aí. Acusada. Ela não tinha obrigação de nada. Não foi assim que aconteceu. Ela tava preocupada em ela mesma não ser cancelada. Mas eu queria. Pode falar, Jennifer, fala. Mas quando o vídeo viralizou, vários comentários eu respondi. Eu até coloquei print no vídeo que eu falei ontem. Eu gravei um vídeo falando, postei vários prints. Então, antes disso tudo, eu estava respondendo todo mundo no TikTok. Ô, Aline, mas você entendeu que vocês duas são vítimas, né? As duas foram vítimas. Uhum. O tempo todo, eu não acho que a Jennifer vítima, vilã de você nada, vítima. não. Na verdade, quem tinha que vir a público de imediato falar, eu que fiz essa besteira, A pessoa foi que quem gravou, gravou. claro. Porque ela expôs tanto a Jennifer quanto a isso. minha família. Não, mas eu assisti o vídeo dessa mãe aqui falando assim, não, a moça que gravou, ela tava com a blusa de uma ONG, que eu não vou falar qual é agora. Por que não? Por que não? Se você tá numa situação de ataque, minha amiga, você vai botar a boca no trombone. Não entendi por que ela não falou. Ela tentou se preservar, não sei o quê. Eu falava tudo. Se tivesse sendo cancelada no nível que ela disse que ela tava sendo, né? Eu nem sei, mas desde muito cedo ali, do segundo dia, eu já sabia que não tinha sido a mãe, porque já tava viralizando que não tinha sido a mãe. Mas é lógico que um monte de gente tava falando um monte de coisa. Agora, ela podia muito bem ter falado. Só que a Jennifer, ela tem o engajamento que ela teve, Não interessa. interromper esse fake news. Porque O engajamento dela veio através de página de fofoca. Se você tivesse falado alguma coisa, você ia ter viralizado também. Sim. o fake news aconteceu, a Jennifer foi exposta, graças a Deus, não critico, ela tem mesmo que aproveitar a oportunidade, fazer isso no outro programa, faça publicidade, cara, aproveita essa oportunidade, você é uma menina nova, mas assim, Nos conselhos. Aproveita a publicidade, você é uma menina nova. Independente disso, ia dar certo pra qualquer um, independente de ser nova. um segundo da Jennifer ou da Luciana vindo a público e falando, logo de imediato, o que aconteceu, Você poderia ter feito o vídeo também. isso teria evitado todo esse lixamento. Você chegou a Não, aí tá culpando a Jennifer pelo linchamento. você, porque você também poderia vir a público e falar. Exatamente. Eu falei, eu entrei, eu falei. Era só entrar em contato com página de fofoca, pô. O meu Instagram era fechado. Você abriu. Abrisse o Instagram. Eu não tinha muitos seguidores, só tinha poucos. Não interessa, você não precisa de muitos seguidores pra poder viralizar. Você só precisa postar alguma coisa que alguém vai poder postar em algum lugar e dali vai viralizar. Ainda tem um pouco, né? Lógico. Eu tenho uma galera que começou a me mandar mensagem no direct pedindo abre seu Instagram, porque eu tenho tanto de visualização, eu sou influencer, eu vou ajudar você a provar que você é inocente. Inocente. Como se ela tivesse cometido um crime. Ela era inocente de uma fofoca. Comigo, com a Jennifer e com a Luciana, e aí as pessoas começam a acreditar. Se é que acreditaram, muitas pessoas nem acreditam, não. Só falam que sim, ok, mas estão acreditando. Você não tem. Gente, a gente não tem controle do que as pessoas pensam. Então, se você pensa, se você acha que você vai ter controle sobre o que as pessoas pensam a seu respeito, você tá muito enganada. Sim, mas o programa de sexta-feira, eu realmente não escutei. Deu pra ver que ela não escutou mesmo, não. Falado numa boa. Aí aconteceu de domingo, eu falei assim, olha, vou fazer pra consertar o erro de sexta-feira. Como se ela tivesse cometido um erro. Mesmo na chamada já saiu falando. que não Coitada, cara. Que situação. Agora o celular é uma arma, né? Sim. Hoje em dia, a pessoa levanta o celular e causa uma destruição. Coisa de louco, gente. Agora, eu não sei, a gente não tem um advogado aqui, mas eu acho que não pode gravar a imagem da pessoa. Mas, pelo que eu saiba, se tiver em lugar público, onde não tem a expectativa de privacidade, pode gravar sim. Eu quero entender aqui, eu acho que não pode. E como eu estava falando, essa questão do
celular virou uma loucura. Quer dizer, a pessoa, né, ô Fabiola, pega o celular e causa uma destruição. Mas eu acho que não pode isso, né? Exatamente. E geralmente as pessoas digitam e divulgam o que elas têm dentro. Essa é a verdade. Que loucura. E aí acaba expondo. E agora todo mundo se acha no direito de pegar o celular e dizer o que tá errado tá certo. E as coisas vão mudando. Porque o que é errado começa a ser certo. Sim. E o que é certo começa a ser errado. Porque as pessoas viram juízes, né? Mas olha, a gente aprende muito com essa situação. Sim. E é bom que você de casa entenda. Por isso que eu falo, a gente tem que se colocar em todas as posições. Escutando uma mãe. Sim. Eu já passei por situação e dá. Aí eu não me ponho no lugar de ninguém, não. Eu fico no meu lugar mesmo e acabou. Já tá bom demais. Ficando no meu lugar já dá problema, que dirá eu me botando no lugar dos outros. O filho da gente começa, e parece assim que filho sabe quando tá dando vergonha. É isso, né, amiga? Que ele não faz dentro de casa, mas chega fora, se joga no chão, começa a ganhar. E tu olha e fala, menina, eu vou te dar um cascudo, pelo amor de Deus. Mas assim, parece que eles sabem. Então o que acontece? Eu já passei por situação, tanto de ver como de passar com o filho. E ela também, né? Tu imagina, um voo pra Manaus, por exemplo, 4 horas. Qualquer uma poderia ter passado pela situação que essa mãe passou. Uma criança começa a espernear, começa a se irritar, ter dor de ouvido. E aí começa a gritar. Aí tem gente que não tem paciência com criança, que vai dormir. E nem tem que ter. Cada um que cuide do seu próprio BO. O máximo que eu poderia fazer é perguntar para a mãe se ela precisa de ajuda. Tipo, você tá precisando de ajuda? Não. Agora, eu ir pra falar com a criança, aí tá aqui, não sei o quê. Aí viram 200 pessoas falando com a criança, deixa a criança biruta, tá louco? Não. O máximo que eu ia fazer é perguntar pra mãe. E mesmo assim, de longe, se ela falasse que sim, beleza, você estaria lá, ó, pra ajudar. Agora, fora isso, de jeito nenhum. Me meto, fico com os meus problemas, quietinha na minha. Também, né? Quer dormir no voo, começa a se irritar. Então, gente, são situações, por isso que eu falo. A questão é você sempre se colocar no lugar do outro. Por isso, Jennifer, que eu pontuei aquela situação, porque eu também, naquele momento, pensei na situação da Aline. Claro. Passei também, falei no outro vídeo que eu passei uma viagem do Panamá para São Paulo. Foi uma viagem de 7 horas com a minha filha gritando. Eu também estava viajando de classe executiva. Eu paguei para viajar na classe executiva e viajei no banheiro. Viajei sentada na privada do banheiro da classe executiva com a minha filha no meu colo, porque ela não parava de gritar. Ela estava passando muito mal, vomitou em cima de mim. Foi médico chamado dentro do avião e tudo mais. E não tinha o que fazer para acalmar a minha filha. Agora, eu ia fazer o que eu podia. O que eu podia naquela situação? Para preservar tanto ela quanto os passageiros, era me prender lá no banheiro. E foi isso que eu fiz durante 7 horas. Agora, ouvindo a Aline, realmente... Se eu pudesse sair do avião, eu sairia, mas não podia. Porque era uma mãe que estava com vários filhos, com a família toda, que estava tentando... Agora, posso falar? Peraí, gente, Aline, você tá aí? Essa outra pessoa que faz parte aí do quebra-cabeça, que é a Luciana, ela chegou a conversar com você? Ela me procurou hoje pra conversar comigo. E o que ela falou? Ela veio se solidarizar, dizer que... Se solidarizar. Foi por culpa dela que aconteceu tudo. Ela veio se solidarizar. Nossa, obrigada, Luciane. Eu ia falar, não, obrigada. Obrigada mesmo por você ter causado uma confusão e ter vindo se solidarizar com o meu cancelamento. Que o mundo é o poste mijando no cachorro mesmo. Por tudo que aconteceu, que não foi a intenção dela, que tava muito mal. Ai, nem te explicar. Qual que era a intenção dela? Cancelar a Jennifer. Ela fala no vídeo. Sim. Ela se perdeu, ficou nervosa com a situação. Empolgou na hora. Ela fala que a falta de empatia que ela viu da tocou ela. Na situação dela como mãe, a situação que eu tava com a Arthur, isso tirou ela de si. Ah, tá. E aí, o que tirou a filha dela de si, então? Que a filha dela nem no avião tava e foi lá e postou o negócio que também não tinha nada a ver com a mãe dela. Ah, não, gente, para. É um monte de empático que não sabe nem o que é empatia. Uma coisa muito importante com relação a isso. Pessoa que se diz empática. Uma situação ruim, a gente aprende muito. Isso que aconteceu nos mostra que quando alguém está chamando a atenção da criança, alguém está no controle, corrigindo você a criança, fica na tua. a criança, nós não devemos interferir. É como se fosse pai e mãe. Se o pai está chamando a atenção, mesmo que a mãe ache que não está correto, não é a hora, na frente da criança, de tirar a autoridade do pai. Eu entendo as pessoas que assistiram, mas isso tudo é um aprendizado. Não interfira, a não ser que fosse uma situação de violência, sabe? Exatamente. Do contrário, não. A educação está no controle do pai, da mãe, da avó, dos responsáveis. Outra coisa importante. Não só a educação, mas o controle da situação tá na mão dos
pais, dos responsáveis. Não de um estranho. Ah, tamo aqui, um telefone. Ah, depois senta ali, mas é o titio aqui. Ai, pelo amor de Deus, gente, eu não ia ter saco, zero saco pra isso. Nunca poste nada quando você está com raiva. É verdade. Nada, seja namorado, seja marido. No caso dela, não foi ela que postou. No caso dela, ela não postou. A Luciane não postou. Quem postou foi a filha dela. Ela estava com raiva e ela mandou para a filha. E a filha, que nem com raiva tava, foi quem postou. Olha aí. Porque a gente Nem com raiva, não tava na situação. estamos com uma questão de muita adrenalina. E tem coisa que uma vez que sai, não volta, né? Não, Pois é, mas não foi ela que fez isso. Foi a filha dela, que nem no avião tava. mas antes era diferente. Quem Você nunca, né? tinha uma situação de conflito, morria ali com aquelas pessoas. Hoje são milhões de pessoas que não assistiram Podem viralizar, né? naquele momento e isso fica pro resto da vida. E aí não é um mal pra todos. Cria uma vibe ruim, né? Quer dizer, é todo mundo desconfortável, é a mãe, é o outro filho. Imagina uma mãe também com uma criança cadeirante, que já gera um constrangimento. Ah, é. Falar em cadeirante, gente, deixa eu contar uma história aqui rapidona. Eu sei que o vídeo tá longo, você tá comendo sua pipoca aí, mas deixa eu te falar um negócio. Uma vez, eu vindo do Brasil pra Orlando, como eu falei pra vocês, eu viajo do Brasil para os Estados Unidos há 30 anos. Então tem muitas e muitas histórias de voos da minha vida. Uma das histórias foi que eu tava vindo do Brasil com meu filho autista, que eu falei. Toda vez eu esperava todo mundo sair do avião. E aí eu saía com os dois. Era sempre eu com os meus 2 filhos pequenininhos. Ele tinha, se eu não me engano, 3 aninhos e a minha filhinha 2. Uma coisa assim. E aí eu esperava todo mundo sair pra eu poder sair com eles. Muito bem, fui eu saindo. Todo mundo já tinha saído. Tinha um casal lá na frente e uma menininha na primeira poltrona, que é exatamente essa de que fica na entrada do avião. Eu lá atrás com os meus 2 filhos. Todo mundo saiu? Foi a hora de eu começar a sair com os 2. Sem preocupação, sem ninguém querer ficar atropelando ninguém pelo corredor, só a gente indo tranquilamente, saindo do avião. Muito bem, até que a gente chegou na porta, ali antes da primeira poltrona, e aí a gente parou, e aí tinha uma criança cadeirante, e aí eles entraram com a cadeira de rodas pra menininha ser tirada da primeira poltrona, colocada na cadeira de rodas pra poder sair do avião. Aí, nessa hora, a gente teve que parar. Então, parei eu com os meus 2 pequenininhos pra cadeira acomodar, pra eles poderem acomodar a menininha na cadeira de rodas. A menininha era uma menininha que devia ter, talvez, não sei, uns 7 aninhos de idade, por aí. E com todo amor, cuidado e carinho, eu presenciei, eu testemunhei na minha frente um dos momentos mais, assim, impactantes que eu vou lembrar pro resto da minha vida do que é a tal da empatia, do amor, do carinho. Foi o pai e a mãe colocando a menininha que não tinha controle nem da própria cabeça dela. Eu não sei o que ela tinha, mas ela estava sendo colocada na cadeira de rodas e a cadeira de rodas tinha aquele apoio pra cabeça dela. E aí eles, com todo carinho, apoiaram a cabeça dela, e aí ela tava vestidinha com roupinha de Minnie do Mickey Mouse, né? Porque tava vindo pra Disney, a gente tinha acabado de chegar em Orlando. Aí eles colocaram na cabeça da filha um arquinho de Minnie, assim, da Minnie Mouse. Gente, a menininha nem conseguia segurar a própria cabeça dela. E eles colocaram com todo amor aquela orelhinha na cabeça dela e falaram: a gente chegou na Disney, meu amor. E a menininha daquele jeito dela, babando, os 2 limpando a boquinha dela e ela tentando mostrar um sorriso. O pai e a mãe falando, mostrando pra ela que existia vida, sabe? A gente chegou aqui na Disney como qualquer outro filho. Então, a gente não sabe, eu e você estamos aqui em situação onde os nossos filhos estão bem aí, todo mundo andando e tal. A gente não sabe se a gente vai sair da situação que a gente tá, vai se envolver num acidente de carro, alguma coisa, alguma tragédia vai acontecer e a gente vai terminar na mesma situação, com um filho na mesma situação desses pais que eu presenciei nesse dia. E eles, com a maior amor e carinho, eles podiam ter se escondido dentro de casa, mas ao invés disso, eles preferiram fazer o quê? Viver. Mesmo com a situação na qual eles estavam, eles optaram por viver a vida deles com a filhinha deles e trazer ela pra Disney. E aquilo ali foi um momento que eu pensei: meu Deus do céu, olha o amor e carinho que esse pai e essa mãe estão colocando essa orelhinha de Minnie Mouse, de arquinho, na cabeça dessa menininha que não consegue nem apoiar a própria cabeça. Então, às vezes, a gente quer assim, ai, pô, é muito trabalho, não sei o quê, se prende em casa. Que vida é essa? Que vida é essa? Não, isso tá errado. Então, eu sou totalmente
totalmente a favor. Pode acontecer da criança gritar, pode acontecer de ter problema de cadeira na entrada do avião e tal. Gente, todo mundo tem o direito de viver. E nesse mundo, a gente vive compartilhando os lugares. A gente vive compartilhando rodovias, tanto é que você não dirige sozinha na pista. Você dirige na pista, e bem como todas as outras pessoas. Você caminha na rua como todas as outras pessoas. Você viaja de avião assim como as outras pessoas. E assim você não pode achar que você é a dona do mundo, só você pode viver e ninguém pode te atrapalhar. A vida não é desse jeito. Então, aquilo ali foi uma lição muito grande pra mim. De eu falar assim, gente, isso aqui é empatia, amor, carinho, é tudo de mais maravilhoso que você pode esperar dos pais. É botar a menininha pra viver. E isso não é diferente de um pai de uma criança autista ou de uma criança com qualquer outra situação. Tá na situação, é o BO deles, deixa eles resolverem a situação deles e acabou. E é isso, gente. Tirar, tem todo uma situação difícil. Gera constrangimento pra Jennifer, que também, assim, entre nós, ela poderia não querer mudar de lugar mesmo, é um direito dela. Sim, e também eu estava muito traumatizada com tudo que aconteceu. Imagino. Ganhou 2 milhões de amigos em 2 dias, deve ser um pouco estranho. Olha só, deixou a Jennifer até sem palavras ali. Nossa, eu tava traumatizada com tudo que aconteceu. Imagino, deve ser terrível ganhar 2 milhões de amigos em um dia. Não era disso, obviamente, que ela tava falando. Não, ela ficou sem palavras, ó. Ah lá, você pode ver que a mãe tá até rindo lá no fundo, ó. Vou até voltar aqui, peraí. E você veja que a Bíblia é totalmente Olha lá, a risada lá no fundo. É muita atenção do novo. Jennifer, toma um banho de sal grosso. É muita atenção. assim, sem saber meio o que tá. Não, é muita atenção. Imagina, você vai de uma pessoa completamente desconhecida, de repente, todo mundo sabe. Naquele momento, todo mundo passa, mas naquele momento, vira uma coisa descabida. A pessoa não tá acostumada, não tem assessor de imprensa, não foi... Você trabalha com o quê? Sou bancária. Ela é bancária, então é uma situação que a pessoa às vezes não sabe se ela odeia, se ela gosta, se ela, é uma situação que caiu na cabeça dela. Quer dizer, então essa situação toda foi realmente constrangedora para todos os lados, né? Pra criança, pra mãe, pra Aline, pra Jennifer, todo mundo nessa situação acabou sendo exposto, com certeza. Sim, e também, querendo ou não, foi um trauma. Sim. O medo que eu senti lá. Mas tá vendo? A Jennifer querendo se explicar, coitada. Sozinha no voo, né? Sozinha. No seu aniversário. É porque não foram 2 milhões de amigos. Poderia com certeza ela devia estar recebendo muito hate. Recebeu também depois disso. Depois dela não ter falado sobre a mãe, enfim. Responsabilizaram ela de uma coisa que não era de responsabilidade dela, enfim. Você pegou um voo pra vir pra cá, certo? Hoje. Sim. Como é que foi essa experiência no voo? As pessoas te reconheceram? Você teve alguém te olhou feio? Alguém te deu apoio? Como é que foi isso? Ou ninguém notou? O pessoal Você olha sentou na janela? estranho. Sentei na janela. O pessoal olha, tipo, o olhar é estranho. É diferente. De repente todo mundo te olha, né? Uma coisa, eu entendo que é estranho. Porque É uma rejeição, né? As pessoas ficam notadas. De repente não é uma pessoa que passa desapercebida naquele momento. É difícil. Com certeza. Você não tá O pessoal te acostumada. conhece. Como é que... aquela moça do avião. E você? Eu tava de boné hoje. Então, eu entendo. E vocês chegaram a conversar, Aline e Jennifer? Vocês falaram que vocês falaram por inbox. É isso, Aline? Não, a Jennifer me mandou uma mensagem explicando que não tinha vindo a público, porque, na verdade, a Jennifer só vem a público e a Luciana também só vem a público quando eu procuro a TV e Sim. peço que elas se posicionem quanto a isso, porque eu tava sofrendo uma perseguição e meu filho também. Sim, um lixamento. Então, quando eu peço isso na televisão, 5 dias quase depois, né, do ocorrido, é quando elas aparecem pra se posicionar. Sim. Então, ela me escreveu essa semana também. Ok. E Pra como é- explicar que tava muito confusa, aquelas coisas todas. Vocês conseguiram, então, trocar uma ideia pacificamente? Não, eu não respondi ela. Por quê? Eu não respondi ela porque eu tava muito chateada com a Jennifer, porque ela teve tempo pra fazer uma publicidade que, inclusive... Mas você respondeu a maluca que gravou, meu Deus, Jennifer, aproveita o início do ano e pula 7 ondinhas. Cara, o que é isso? O sal grosso eu acho que não vai ser o suficiente. O episódio, né? Remetia o episódio. Sim. Compre um tablet pro seu filho, tablet distrai crianças. Sim. E eu acho que uma pessoa que tá no estado emocional que ela tava e tem tempo de fazer uma publicidade, tem a oportunidade de falar num programa de rede nacional
Ela tem a oportunidade, mas ela não tem a obrigação. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ela não tem a obrigação. Tino poderia sim ter falado que não fui eu. Poderia me evitado muita coisa. Eu entendo que ela poderia, mas... A outra teria evitado muita coisa. A que você atendeu, que foi se solidarizar com você, ela sim você não deveria ter atendido. Porque eu acho que vocês duas são vítimas. Mas Exatamente. a pessoa não tá afim de falar. Eu entendo. E ou sabe... Não parece que entende. Falando com ela, entendeu? Não é que ela tem uma assessora de imprensa, olha, vamos... Tipo, a pessoa às vezes fica meio perdida. Mas assim, Lu, ela não tá afim de falar, mas ela tá vendo que uma pessoa vítima tá sendo massacrada. Mas ela também foi massacrada. Não, pois é, mas ela tinha a oportunidade de ajudar. Entendeu? Mas ela não quis. Ninguém é obrigado a fazer nada nessa vida. Quem gerou tudo isso? Nós estamos falando sempre de duas pessoas que foram vítimas. Exatamente. Culpando uma a outra. Pois é. É que tinha que se posicionar. Então eu acho que tá vendo aí uma falta de... Quem tinha que ter falado é a Luciana. Exatamente. Mas sabe por que o hate tá em cima da Jennifer? Por causa do número de seguidores que ela ganhou nessa brincadeira. É inveja em cima da garota. Mas a duas está sendo criticada. Mas você imagina quem gerou a situação, elas tinham que nesse momento se ajudar. Porque se você esperar de uma pessoa que não tá querendo ajudar, mas é a correta. Aliás, nós entramos em contato com a Luciana. Eu chamo a Luciana entre mas ela é Jimenez, né? Não. Aí ela não quis falar, mas eu entendo que a pessoa é responsável por essa bagunça toda. Mas é justamente isso, gente. Ela não quis participar, então. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui embaixo pra mim o que vocês acharam dessa história. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeo. E clica no like. Muito importante que você clique no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. E segue também o box de comentários no Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo, eu aviso lá. Então, caso você não receba a notificação através aqui do YouTube, você vai receber lá no Instagram, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.